mais uma vez aqui com vocês, Trânsito Escola. E direção defensiva, adotando medidas preventivas. O que é como evitar, temos aqui, e ação preventiva. Para evitar uma colisão com o veículo da frente, você deve manter uma distância de segurança correta entre o carro da frente e o seu. Agora, qual é esta distância? Veja bem, você que está dirigindo, tenha esta noção. Se o para-brisa, a parte inferior do para-brisa, se a frente do seu veículo for uma van, você vai começar a enxergar a partir da parte de baixo do para-brisa. Se for um carro que a frente é avantajada, você vai ver o que? A pontinha da lataria do capô. Ok. Quando você estiver dirigindo, se você só está vendo, as rodas do veículo da frente e não o asfalto, já é o que? Uma distância de segurança comprometida, porque você está muito próximo. Se você já vê parte do asfalto, é um pouco da segurança que você deve ter. Essa distância de segmento, ela sempre tem que ser o quê? Ela sempre tem que estar voltada para as condições. Em pista seca, você tem uma distância. Em pista molhada, você tem outra distância. Quando tem chuva, quando está chovendo, quando a pista de rolamento não é asfaltada, no caso uma via rural, classificava como estrada, aquela terra batida, você deve aumentar a distância de segmento. Por quê? Se for terra batida, não tem aquele atrito conforme se tem numa pista pavimentada. Então você deve aumentar esta distância de segmento. Com a pista pavimentada, havendo chuva, você deve aumentar também. Por quê? Existe o efeito aquaplanagem, onde se diminui o quê? Aquela película que se forma de água entre o piso, a pista de rolamento e os pneus, vai fazer com que diminua o atrito, onde a distância de parada, a distância de frenagem vão aumentar. Então você deve aumentar o quê? A distância de segmento. Colisão com o veículo de trás. Avise por meio de dispositivo de sinalização disponível no seu carro aquilo que pretende fazer no seu trajeto, diminuindo a marcha gradualmente e se posicionando corretamente na pista, ao fazer conversões e ultrapassagens. Tá. Avise por meio de dispositivo de sinalização disponível no seu veículo. O que quer dizer isso? É o pisca-pisca, a luz indicadora de mudança de direção. A seta, né? Alguns reconhecem como seta do veículo, outros como pisca-pisca, que é a terminologia do Código de Trânsito Brasileiro, luz indicadora de mudança de direção. Então a primeira coisa é você sinalizar que você quer fazer uma mudança de faixa. Você quer fazer uma mudança de faixa de trânsito. Então, um exemplo aqui, nós temos 1, 2, 3 faixas de trânsito com sinais luminosos. Vamos esquecer os sinais luminosos. Então, antes de mudar de faixa, você deve acionar a luz indicadora de mudança de direção. O pisca-pisca aqui, o pisca-pisca. Você vai acionar,
vai olhar o seu retrovisor, no caso aqui do lado direito, com cautela e a certeza, aí sim você muda a faixa. Não é só acionar e sair mudando. Não. Você vai acionar primeiro a luz indicadora de mudança de direção. Olha o retrovisor interno e o externo do lado direito. Aí sim você faz o quê? A mudança de faixa. Porque se você não sinaliza e você vai fazer a mudança de faixa, o condutor que está atrás vai ser pego de surpresa, porque ele não sabe. Como é que ele vai saber que você vai mudar de faixa? Não tem como. Quem sabe futuramente a tecnologia, os carros não sejam, aliás, não se comunicam. Isso mesmo. O condutor quer fazer uma mudança de faixa. Aliás, pode até ajudar, né? Ele aciona aqui. Há uma transmissão, tipo um Wi-Fi, para o veículo que está atrás e já informa. O condutor da frente já quer mudar de faixa para a direita. Já pensou? É possível? Pô, tecnologia, gente, tudo é possível. E atualmente o que nós temos de tecnologia é uma coisa assim que até então não só vivia no imaginário, nos livros. Quem sabe aí, né? Então, tá aqui, ó. Primeiro você tem que o quê? Sinalizar a sua intenção de mudança de faixa. Nós temos 1, 2, 3 faixas de trânsito. Tá ok? Então, o que ele está falando aqui, ó. Ele quer mudar de faixa. Então, sinalizar. Atenção com o veículo que segue colado atrás do seu e use sempre os encostos da cabeça. Bom, isso quer dizer o seguinte. No caso, você sempre tem que ter a preocupação com o que está atrás. Os veículos que estão atrás, primeiramente. Você também tem que se preocupar com os veículos que estão nas suas laterais. Esta apostila aqui eu tirei do Detran. Usar sempre o encosto, não sei aí qual é o motivo, né, do Detran colocar isso. Porque o encosto da cabeça não tem nenhuma informação aí que possa dar, né? Bom, colisão com veículo em sentido contrário. Visualize a estrada à frente, prevendo os problemas que poderão se apresentar ao motorista que vem em sua direção e a possibilidade de fuga da situação de perigo. Dirija à direita, mesmo havendo 2 faixas no mesmo sentido. Reduza a marcha a qualquer sinal de perigo. Procure advertir o outro motorista de todas as maneiras possíveis. Em último caso, saia da estrada pela direita. Quase tudo é melhor do que a colisão frontal. Então vejam bem, colisão com o veículo em sentido contrário. Você está numa via de mão dupla, é uma via de mão dupla, sentido duplo de circulação, né? E no caso, como deve se evitar? Então sempre, se a gente pegar o artigo 169, dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, é você o quê? Está distraído com algo que não possibilite você estar concentrado na via. Seja o quê? Você ligou o rádio, mas você viaja na música. Nossa, essa música me lembra um grande amor há 10 anos atrás. Uma viagem que eu fiz há 20 anos atrás. Ah, peraí, essa música, ela está me dando ânimo para eu estudar mais para um concurso à frente. Quer dizer, você já
saiu do ambiente ali. Seu corpo está presente, mas sua mente está longe. Você está vagando ali. Então, sempre ter o quê? Atenção, visualize a estrada à frente. Você sempre deve ver ali. Agora, não só olhar para frente, né? Tem os retrovisores. Mesmo que você não mude de faixa de trânsito, quer dizer, mesmo que você não vai fazer uma ultrapassagem, não vai mudar de faixa de trânsito, ou mudar de direção, você está numa reta. Se perde no horizonte, você está ali, dirigindo. Olhe sempre os retrovisores. Por quê, gente? Para você ter noção do que está acontecendo atrás. Isso é muito importante. Você olha para frente, mas também olhar para o que está acontecendo atrás. Isso vai te dar, o seu cérebro vai estar processando todas essas informações. Ok. Prevendo os problemas que poderão se apresentar ao motorista que vem em sua direção e a possibilidade de fuga de situação de perigo. Por quê? Você está dirigindo e, de repente, um veículo da frente se desgoverna. Você não está visualizando ali, você está distraído com alguma coisa. Seu carro está se aproximando, o exemplo do local do acidente. Você está numa velocidade ali, vamos dizer que você esteja dentro da velocidade máxima permitida para a via, 110 km por hora, um exemplo. Você está muito próximo do local do acidente. Não se esqueça que, primeiro você vai ter que perceber. Dessa percepção visual vai ser mandado o quê? Um estímulo cerebral. Vai ter um estímulo cerebral, que por sua vez vai ter um processamento e você vai ter uma reação, muitas vezes até autônoma, que é já reduzir o veículo, a velocidade do veículo, tirando o pé do acelerador e, se há necessidade, até acionar o freio de serviço, que é o pedal do freio. Tá? O freio de estacionamento é aquela alavanca à sua direita. Se você estiver na Inglaterra, vai ser à sua esquerda. Você está no Brasil, o motorista fica posicionado do lado esquerdo, então a alavanca do freio, o freio de mão, é o que? Do seu lado direito, perto do câmbio, onde você faz a troca de marcha. O freio, o servo-freio, aliás, o freio de serviço, desculpe, é o pedal do freio, tá ok? Perto do acelerador ali. Então vejam bem, se você não está visualizando, se você não está prestando atenção, a sua reação, seu tempo de reação vai ser o quê? Tardio. E com isso pode gerar um acidente. Então sempre olhando ali para ver o que está acontecendo à sua frente. Dirige à direita mesmo havendo duas faixas no mesmo sentido. Está o sentido ali, então procure sempre ficar à direita. Principalmente se você, um exemplo, você está numa via de 110 km por hora, a velocidade máxima regulamentada para o local, a velocidade mínima vai ser 50 km por hora. Por quê? A velocidade mínima é a metade da máxima regulamentada. Com isto, você deve permanecer à direita. Se você está a 110 km por hora, já no limite da velocidade regulamentada ali, claro que você vai ter que permanecer o quê? À esquerda. Certo? À esquerda. Agora, ele fala aqui, mantém-se à direita, porque muitas vezes você mantendo a velocidade máxima ali cansa. Aquele estímulo visual constante. Por que estímulo visual? Mesmo que você esteja numa reta, só esteja você dirigindo na velocidade máxima, vai chegar um certo momento, é muita informação, e são informações rápidas. Isso cansa a vista. Há uma fadiga o quê? Mental também, consequentemente uma fadiga mental. Você se mantendo à direita, logicamente você vai estar próximo da velocidade mínima.
Se a velocidade é menor, menor vai ser o quê? A velocidade, vou falar assim, do ambiente que está passando por você. Então o estímulo visual vai ser o quê? Vai ser menor do que se você tivesse numa velocidade, dentro da velocidade máxima permitida para ver. O que mais? Reduz a marcha, quer dizer, a marcha é a velocidade. Tirar o pé do acelerador a qualquer sinal de perigo. Tem gente que dirige assim. Está acelerando, vê alguma coisa, vai logo para o freio. Aí acelera. Não, gente. Aprendam a reduzir a velocidade. Claro, quando não há uma situação de emergência, onde você precisa acionar realmente o freio, tá? Mas está fluindo. Aí vamos aqui, ó, a distância de segmento. Mantenha uma distância segura entre o seu veículo e o veículo que está à frente. Por quê? Quando ele frear, você estando numa boa distância, é só tirar o pé do acelerador. Você vai controlando ali a distância pelo acelerador. Quer ver outro exemplo? Está o condutor, ele vê o semáforo, fica na cor vermelha, está uns 200 metros e vai acelerando, até chegar aí uns 20 metros. Aí começa o quê? Começa a pisar no freio. Então, ele já viu ali, já tira o pé do acelerador. Por quê? Através do atrito ali, vai o quê? Diminuindo a velocidade. Quando ele chega perto e for necessidade de parar realmente o veículo, ele vai o quê? Dar um toque suave no freio. Tem gente que eu percebo muito isso, porque quando você aciona o pedal do freio, acende as luzes traseiras indicadoras ali que o condutor está acionando o pedal do freio. Então tem gente que vai assim, acelera, freia. Não, vai controlando, aprende a controlar ali no acelerador. Então está aqui, reduz a marcha a qualquer sinal de perigo. Se você mantém uma distância de segmento, que está te dando esta segurança, porque ela pode estar reduzida. Se você está muito próximo do veículo que está à sua frente, a distância de segmento já está comprometida. Tá ok? Então, se está numa boa distância, você já vai acionar o quê? Tirar o pé do acelerador, diminuindo, qualquer coisa você acelera. Procure advertir o outro motorista de todas as maneiras possíveis, quer dizer, o condutor que está à sua frente. Então, se você passou por uma localidade onde tem um animal morto, onde aconteceu um acidente, passando daquela localidade, você vendo um condutor em sentido contrário, você vai acionar o quê? Vai acionar ali o farol, alto e baixo. Você pode ligar o pisca-alerta? Também. Você pode, porque é uma situação de emergência, você aciona o pisca-alerta e aciona a luz baixa e alta ao mesmo tempo. Você vai ali alertar o condutor que está à sua frente. Você não pode alertar se tiver blitz policial. Aí sim gera uma infração. E não faça isso, não é nem questão da infração, gente. Por quê? Vamos dizer que tem um sequestrador. Tem um sequestrado ali. Você faz isso, ele pode até desviar-se assim, será que é policiamento? Eu já vou retornar. Então, tendo blitz, não faça isso. Só em caso de acidente. Parte da via cedeu, aí tudo bem. Em último caso, saia da estrada pela direita. Quer dizer, tem um acostamento ali, se for a necessidade, você vai parar no acostamento. Quase tudo é melhor do que uma colisão frontal. Colisões em cruzamentos. Respeite as leis de trânsito. Diminua gradualmente a velocidade.
Indique ao motorista o que vai fazer. Avance sem hesitação ou excesso de preocupação. Sua indecisão em cruzamento pode confundir os outros motoristas e ser a causa de um acidente. Bom, respeitar as leis de trânsito. Então, ao se aproximar de um cruzamento, se nós pegarmos o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que nos diz o quê? Ao se aproximar de qualquer cruzamento sinalizado ou não sinalizado, já deve o quê? Se aproximar, já deve reduzir a velocidade do veículo. Então, um exemplo, você está se aproximando, tem um semáforo à frente. O semáforo está na cor verde, que permite o condutor prosseguir. Mesmo estando verde no cruzamento, o condutor deve reduzir a velocidade do veículo. Mas por que se está verde? Porque na via transversal pode estar vindo o quê? Um veículo de emergência, ambulância, um veículo da polícia. Você vai escutar e você já tem que reduzir. Mesmo assim, a área de cruzamento tem muito acidente. Por quê? Tem aqueles condutores que avançam o semáforo na cor vermelha. Então, todos, em regra, devem reduzir o quê? A velocidade dos seus veículos, independentemente se o semáforo está verde, na cor verde, ou na cor vermelha. Então, uma responsabilidade objetiva para todos os condutores de veículos motorizados. Pode também em cruzamento o quê? Um pedestre atravessar, e sabemos que a preferência é do pedestre. Por isso que respeite as leis de trânsito. Diminua gradualmente a velocidade. Artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Outra coisa é a regra da direita. Em um cruzamento não sinalizado, o condutor deve parar e observar. Então, um exemplo. Se eu colocar aqui, ó, uma linha, fazer um cruzamento bem rápido aqui para vocês. Ficou mais fácil. Tá, o que é um cruzamento não sinalizado? Cruzamento não sinalizado, onde não tem sinais de parada obrigatória, dê a preferência e semáforo. Sempre comento isso. Ok. Se eu colocar aqui, gente, uma linha, tá? E outra linha. Estão na cor vermelha, ok? Mas vamos dizer que são brancas. Elas estão paralelas entre si e transversalmente aqui a pista. Indicam parada obrigatória? Não. Aqui é uma faixa de pedestre. Duas linhas paralelas entre si, cor branca, indicam faixa de pedestre. Então, continua sendo o cruzamento não sinalizado? Positivo. Tá ok? Se eu colocar aqui, ó, puxar aqui, vamos dizer que tem uma placa aqui. Esta placa indica o quê? Oi. Que o condutor pode virar aqui à direita. Continua sendo cruzamento não sinalizado? Positivo. Por quê? Existe algum sinal de parada obrigatória? Dê a preferência? Semáforo? Não. Então, continuamos no cruzamento não sinalizado. Essa regra da direita tem em um dos vídeos aqui produzidos por mim. É só vocês acessarem, tá ok? Então, deve-se reduzir a velocidade ao se aproximar. No caso aqui, se tiver um condutor aqui, ó, quem tem a preferência? A preferência, a regra da direita, o condutor está aqui.
esquerda dele, direita dele. Condutor aqui, está à frente do veículo, esquerda, direita. Então, este condutor se encontra à direita deste. Então, ele tem aqui a preferência de passagem. Ok? Mas não se esquecendo que, tirar aqui, ó, que em qualquer cruzamento, sinalizado ou não, por força do texto pelo texto contido no artigo 44, qualquer condutor, ao se aproximar de cruzamento, sinalizado ou não, deve reduzir a velocidade. Tá ok? E no caso, até na regra da direita, até parar ali. Tá? Agora, avance sem hesitação, excesso de precaução. Bom, depende. Vejam bem. Vejam bem, senão é uma contradição. Avance sem hesitação. Não, você não pode avançar sem hesitar. Se você está se aproximando de um cruzamento, você já tem que reduzir a velocidade, correto? Porque senão, ó, há uma contradição. Diminua gradualmente a velocidade e avance sem hesitação. Certo? Depende. Como assim depende? O semáforo está fechado. Aí abre. Aí o condutor acelera um pouquinho, tira o pé do acelerador e vai assim, atravessando o cruzamento. Não, ele vai acelerar. Agora, não é sair cantando o pneu e nem sair acelerando de qualquer maneira. Ele vai acelerar gradativamente e fazer ali a troca de marcha, ali, conforme o que? Aceleração suave. Não é abrir um sinal e sair acelerando, gente. Isso pode gerar até uma infração, sim. Tá? Gera uma infração. Dirigir sem os cuidados dirigir sem os devidos cuidados à segurança do trânsito. Então, abrir o semáforo, geralmente os condutores fazem assim. Abre-se o semáforo, fica na cor verde e o condutor já sai acelerando. Não, antes de acelerar, principalmente em locais de grande movimentação de pedestre, o condutor deve observar se tem algum pedestre que vai iniciar a travessia. Olha só a lógica. Aqui está falando colisão, né? Ok. Mas também você pode colidir contra um pedestre, certo? Não precisa ser, propriamente dito, um veículo automotor. Pode ser também até um veículo não motorizado, uma bicicleta. Então, evitar colisões até com pedestre na área de cruzamento. Então, você está ali, tem um semáforo à sua frente, está na cor vermelha. Ficou verde, não é você sair acelerando. Você tem que verificar se o pedestre está, se tem algum pedestre atravessando. E você deve permanecer com seu carro imobilizado até que o pedestre saia da pista de rolamento, que é a rua, para ficar mais fácil assim. A partir do momento que ele saiu, aí sim você pode prosseguir. Geralmente acontece muito isto aqui. Vou dar um exemplo. 2 faixas de trânsito. Tem um veículo aqui, tá? O pedestre está aqui. O semáforo ficou na cor vermelha. E ele está na vermelha, aí fica verde, aí chega o condutor. Peraí, eu já tenho a preferência. E sai acelerando. O pedestre que fica o quê? Que dá aquela parada súbita. Isto gera infração porque você está ameaçando o pedestre. Vou pegar o artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro. Vou repetir. O artigo 170, cujo texto é: dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Então,
o semáforo ficou verde. O pedestre está no meio da pista de rolamento. Meio fio, meio fio. Aqui, a faixa de travessia de pedestre. O condutor chega, olha, ele que pare que eu vou sair aí acelerando. Isto representa para o Código de Trânsito Brasileiro uma ameaça ao pedestre. Você vai receber uma infração gravíssima, vai ter no seu prontuário 7 pontos. A penalidade é multa e suspensão do direito de dirigir. Esta suspensão, você pode ficar suspenso, proibido de dirigir de 6 meses a 1 ano. A medida administrativa é... e outra coisa, tem um curso de reciclagem. Na suspensão de direito de dirigir, você tem um curso de... você vai fazer um curso de reciclagem, que é o quê? Voltar para a autoescola, um exemplo. Você aprender ali qual o comportamento correto. Tá ok? Então, neste caso, o sinal ficou verde, o condutor vai olhar para ver se tem algum pedestre. Agora, se eu pegar aqui, ó, o pedestre está indo para a direita, pode sair acelerando? Não. O correto é o quê? É que o pedestre conclua a travessia. Não é sair o quê? Acelerando. Tá ok? Uma coisa. Sai acelerando e buzina. Cantando pneu. Tá, o pedestre ele cai e se machuca. Isso pode configurar o quê? Uma ameaça ao pedestre. Então a postura, toda postura deve ser o quê? Cautelosa e de respeito ao próximo. Ah, tá. E Sérgio, e se tiver aqui um pedestre? E ele começar a atravessar, como é que eu fico? Bom, pedestre, respeito também ao próximo. O semáforo já ficou verde, já quer dizer o quê? Que o trânsito está liberado para os veículos motorizados e não motorizados. Então o pedestre já vai o quê? Ficar paradinho. Este aqui conclui a travessia e prossegue. Tá ok? Tirar aqui. Tá ok? Continuando, gente. Então, avanço sem hesitação, excesso de precaução, é não ficar ali, eu vou ou não vou, porque tem isso, né? O semáforo ficou verde, o condutor da frente fica naquela, o que eu faço e tudo, aí acelera um pouquinho e freia de repente. Mesmo que não esteja atravessando o pedestre. Aí pode acontecer o quê? Uma colisão traseira. Mas quem bate atrás é sempre o culpado. Nem sempre. Nem sempre. Isso caiu por terra. Antigamente, sim. Aqueles condutores que sabiam desse dispositivo legal abusavam. Saíam pisando no freio de qualquer maneira. O de trás bateu, ele vai ter que pagar. Até de uma má fé. O cara estava precisando de um conserto no carro. Então, assim, eu vou frear de qualquer maneira. O condutor de trás vai bater e vou usar isso para ele consertar aqui. Acabou isso. Em regra, quem colide atrás, o culpado é o condutor de trás, em regra. Mas pode ser do condutor da frente. Sua indecisão em cruzamento pode confundir os outros motoristas e ser a causa de um acidente, conforme eu expliquei. Colisão em manobras de marcha ré. Dê conta da situação, mesmo que seja necessário sair do veículo. Retroceda lentamente. Olhe as suas laterais à medida em que for recuando. Evite esta manobra tanto quanto possível. Então, a marcha ré, primeira coisa, só é permitida em curto espaço. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ver um cruzamento.
desenho aqui é rapidinho. Ok. Tem um condutor aqui. Bom, aí é um Fusca, né? Redondinho é um Fusca. Tem um condutor aqui. O sentido da via é indicado aqui, tá? Ok. Este condutor aqui tem um lote lindeiro bem aqui, ó. Que é o que é um lote lindeiro, gente? Um imóvel, tá? Pode ser um prédio, uma casa, um supermercado. Este condutor quer dar o quê? Ré. Quer fazer a ré aqui, marcha ré. Ok. Tá. Vejam bem, se é um supermercado, já existe uma grande movimentação de pessoas, pedestres. Ok? Então, de ré aqui, pode gerar uma circunstância de perigo. Outra coisa, a visibilidade. Primeiro, uma mão no volante, a outra segurando o assento e o condutor olhando para trás. Isso já é proibido. Por quê? Primeiro, já está dirigindo com uma mão. Não pode dirigir com uma mão. Mas é só estar na velocidade de 10 km por hora. Não importa. Não pode dirigir o quê? Com uma mão. Vejam bem, gente. Se você que é um condutor, está com uma mão no volante e dando marcha ré, artigo 252. Dirigir, inciso 5, com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Isso quer dizer o seguinte: sinais regulamentares de braço, que é o condutor fazendo o quê? Os sinais. Virar à direita, à esquerda, diminuir, parar. Isso tem uma aula sobre sinalização. Ok? O que mais? Se for mexer ali, passar a marcha, pisca-pisca, limpador de para-brisa e assim. Retrovisor, pode? Carro em movimento, não. Isso gera uma infração. Dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Artigo 169. Ele é um pouco genérico. Então, só pode ajeitar o retrovisor do veículo com o que? O carro parado. Por quê? Se você está ajeitando o retrovisor do veículo, você está prestando atenção ali no ângulo. Certo? E você fica um tempo sem o quê? Sem perceber o que está à sua frente, ao redor de você. Então, já não pode. Então, aqui, ó, não pode fazer marcha ré. E, principalmente, se, um exemplo, aqui, ó, aqui foi um ponto de ônibus. Pensou, um ponto de ônibus e condutor aqui quer efetuar ré? Absurdo. Não pode. Tá ok? E, principalmente, se ele tivesse aqui, ó, se eu pegar o artigo 194, transitar em marcha ré, salvo na distância necessária, a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. A infração é grave, a penalidade multa. Então veja bem, gente, permitido efetuar marcha ré? Sim. Agora, salvo na distância necessária, a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Ok, esse é o Código de Trânsito Brasileiro. Então veja bem, o condutor, ele aqui, ó, ele quer efetuar ré próximo o quê? De um ponto de ônibus. Ponto de ônibus aqui. É uma situação de risco. Já não pode. Nem que seja 2 metros. Já não pode. O que mais? Vamos tirar aqui, ó, supermercado.
Bom, não se esquecendo que tem pedestre, pode se jogar aqui, né? Tem aquele pedestre kamikaze que sai se atirando na via. Então ele quer chegar no supermercado, está desesperado, quer comprar alguma coisa ali. Está um verão no Rio de Janeiro, que é um dos estados mais quentes do país, se tornou mais quente do país e do mundo. Isso foi, acho que há 2 anos atrás, se alguém me corrija. Rio de Janeiro estava mais quente do que o deserto do Saara, por causa da sensação térmica, entre a questão da poluição no meio ambiente. Olha aí o meio ambiente, aula de cidadania meio ambiente. Se você tem o seu veículo, verifique ali as condições do catalisador. Siga o manual veicular. Não se desfaça do catalisador. Ok. Então já não pode efetuar a marcha ré. Tá? Principalmente próximo o quê? De cruzamentos. E a velocidade? Ali ele não fala velocidade, mas 20 km por hora já é uma velocidade alta, né? Porque você controlar ali, aí você pode dizer, olha, eu sou instrutor de direção defensiva. Meus parabéns, continue ensinando aos seus alunos, mas via pública, se ela não está fechada para isto, você não pode fazer. Tá? Você poderia sim, se fosse uma demonstração com a autorização da autoridade ali, competente, na circunscrição, ia ter uma fiscalização ali, policiais, bombeiros, ok, você teria que ter um termo de autorização, teria que ter um seguro, aí você poderia fazer demonstrações ali de direção defensiva. Fora isso, você tem que respeitar também. Tá ok? Bom, tirando aqui, ó. Colisões na ultrapassagem. Verifique se é necessário e se não é proibida. Mantenha-se atrás, a distância segura. Verifique o trânsito adiante. Verifique o trânsito atrás. Sinalize avisando que vai passar para a faixa da esquerda. Passe para a faixa da esquerda. Acelere. Buzine ou pisque as luzes, alertando o motorista que será ultrapassado. Sinalize avisando que vai passar para a faixa da direita. Retorne para a faixa da direita. Desligue o sinaleiro, se necessário. Reassuma a velocidade normal. Bom, gente, sobre ultrapassagem, nós temos aí o artigo 29 e os incisos 9, 10, 11. Temos o artigo 31. E está confuso? Vou ajudar vocês. Ó. Aqui. Ó, temos os artigos. Temos o 29. Incisos 9, 10, 11. Temos o artigo 30. Temos o 31. Temos o 32. Temos o 33. Que nos fala sobre o que? Cruzamento. Ou ultrapassagem, tá? Artigos 29, incisos 9, 10, 11. Artigo 30, 31, 32, 33. Então, eles falam ali, estão contidos no capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, normas de condutas. Então, antes de efetuar uma ultrapassagem, você tem que ter a noção. E que noção é esta? Então, temos um condutor aqui,
ele quer fazer, vamos botar aqui, ó, senão não tem graça. 2 condutores. Este aqui quer fazer uma ultrapassagem. Ultrapassagem é o que, gente? Ele está aqui do lado direito. Ele vai mudar de faixa. Nós temos uma faixa, 2 faixas. Ele vai sair desta faixa da direita. O sentido é este aqui, ó. Tá? Ele vai sair da direita, vai para a esquerda, passou sobre o veículo aqui e vai retornar. Tá ok? Então, é isto aqui, ó. Ele muda de faixa. Depois, ele retorna para a faixa de trânsito. Isto é ultrapassagem. Se ele mudar de faixa e prosseguir, sem retornar à faixa de origem, não é ultrapassagem. Ele apenas mudou de faixa e passou por outro veículo. Então, ultrapassagem é o quê? A mudança de faixa, a passagem por outro veículo e o retorno à faixa de origem. Tá? Então, antes dele efetuar, ele deve o quê? Usar o pisca-pisca, quer dizer, a luz indicadora de mudança de direção, que é a seta. Ok? Ele vai olhar o retrovisor, no caso aqui, o externo do lado esquerdo. Também deve, primeiro ele vai olhar aqui, o interno, depois o externo. Ok. É uma via de mão única. Se tem um veículo já aqui, ó, a preferência é do veículo que já está nesta faixa aqui. Ó. Então ele deve dar preferência para que o veículo prossiga, depois ele vai o quê? Fazer a mudança. Se tem um motociclista aqui, ó, e o motociclista já está aqui quase no meio, não tem como ele ver o quê? O pisca-pisca, a seta, a luz indicadora de mudança de direção, correto? Então ele deve o quê? Deve deixar o motociclista prosseguir. E se o motociclista ficar aqui, ó, paralelo com ele? Ele pode buzinar. Ó, sinalize avisando que vai passar para a faixa da esquerda. Então ele pode buzinar. Ele buzinou, este condutor, ele pode botar o braço para fora do veículo e o braço o quê? Reto. Braço reto dizendo que ele quer mudar de faixa. Aí o motociclista ou reduz ou prossegue. Tá? Depois sim, ele vai acelerando. Este que está na frente deve o quê? Manter a velocidade constante. Tem muita gente que faz isso, né? Vê que o outro vai fazer a ultrapassagem ou até mudar de faixa e o da frente sai acelerando. Isso gera infração. Isso gera uma infração, porque está criando uma situação de risco para o trânsito. Como eu falei, artigo 169, dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, ela é genérica e a infração é leve, já 3 pontos na habilitação, fora e mais a multa. Então ele aqui já deve permanecer o quê? Na velocidade constante dele. Tá? Outra, se for mão dupla, vou colocar um veículo aqui, tá? Um veículo aqui, é mão dupla, tá, gente? Vou tirar aqui a seta. É mão dupla agora. Este condutor, ele tem que calcular a distância entre o veículo dele e o veículo que vem em sentido contrário. Se a distância está comprometida, ele já não pode fazer o quê? Já não pode fazer a ultrapassagem. Tem condutor que sai acelerando de qualquer maneira. Outra coisa é isto aqui, ó. Fazer este tipo de ultrapassagem, ó, passando sobre a linha de visão de fluxo. Ó, gera infração. Por quê? É uma situação de risco. Cadê a distância de segurança lateral? Não existe a distância de segurança lateral. O artigo, se eu pegar o artigo 192, aqui para vocês, artigo 192.
Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo. Infração grave e multa. Aqui, gente. Então, fazer isso aqui... Aliás, tem motociclista que faz isso, né? Tem motociclista que pensa o seguinte, ó. Poxa, olha só. Meu veículo é pequeno e até transita por aqui, ó. O motociclista, ele faz isso, ó. Tem motociclista que faz isso aqui, gente, ó. Ah, não é tão largo, eu vou transitar aqui. Ele está transitando, mão dupla, na contramão de direção, véio. Gera uma infração. Então, olhou as condições, acelera suavemente, precisa cantar pneu. Chegando aqui, vai ligar o que? A seta, a luz indicadora de mudança de direção aqui. Tá, ao lado direito, e retornar. Então ele fala sobre como se deve evitar e, logicamente, deve-se retornar para a faixa de origem. Quando veículos lentos devem manter o que? Distância entre si. Por que deve manter distância entre si? Claro que a distância aqui não é esta, né? Mas vamos dizer que está uma boa distância, este condutor, ele vai fazer uma ultrapassagem, calculou mal, entre a distância entre ele e o veículo aqui, ele pode aqui, ó, intercalar. Tá? Então, todos devem manter uma distância em que o outro pode intercalar aqui. Tá ok? Bom, tirando isso tudo aqui, ó. Tá. Derrapagem. Tira o pé do acelerador e vira a direção para o lado que está indo a parte de trás do seu veículo. Você sentirá o momento em que ele deixa de derrapar. Endireita então as rodas. Nunca pise no freio quando a parte traseira do carro estiver começando a deslizar. Aí depende, né? Olha só. Isso depende... Como é que eu vou falar para vocês? Com certeza tem que desacelerar. Você está derrapando ali, você vai... Bom, como é que eu vou explicar para vocês? Eu vou ver se eu acho um vídeo, ou produzo um vídeo falando sobre isso, porque isso é direção defensiva, para eu poder mostrar para vocês, para ficar bem didático, porque só falar vou ficar devendo para vocês. Fica aqui o que está o texto, tá? Tira o pé do acelerador e vira a direção para o lado que está indo a parte de trás do seu veículo. Você sentirá o momento em que ele deixa de derrapar. Se está derrapando, não acelerar. Mas isso é cada caso. Vou ficar devendo isso para vocês. Tá ok? Bom, terminei este trecho. Espero que vocês tenham gostado. Tá? A aula justamente sobre o que? Sobre adotando medidas preventivas. Tá ok? Ações preventivas. Um abraço, pessoal. Até a próxima.